Ele caminhou ao lado de Jesus. Ouviu as palavras, viu os milagres, partiu o pão na última ceia. Mas foi com um beijo que ele entregou o mestre. Judas não foi apenas o traidor. Foi também um homem que se perdeu entre o remorso e a desesperança. E sua história ainda nos confronta até hoje. Agora, antes de começarmos, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Todos os dias, uma nova palavra para fortalecer sua fé e renovar a esperança. Judas era um dos 12, um dos que foram escolhidos a dedo por Jesus. Não há registros de um milagre feito por ele, nem de grandes discursos. Mas havia ali uma confiança. Ele cuidava da bolsa do grupo. Aquele que manipulava o dinheiro também caminhava ao lado do Verbo vivo. Ao contrário do que muitos imaginam, Judas não era um estranho. Ele estava em tudo. Estava nas caminhadas, nas multiplicações, nas curas. Ele viu cegos voltarem a enxergar, viu mortos levantarem. Ouviu os mesmos ensinamentos que tocaram tantos corações. Ele andou ao lado da verdade, mas nunca se deixou transformar por ela. No começo, talvez tivesse esperança. Talvez tenha visto em Jesus um líder político, um Messias libertador com força humana. Mas aos poucos, quando percebeu que o reino que Jesus pregava era de outra natureza, algo foi mudando por dentro. E quando a ganância se misturou à frustração, a traição começou a tomar forma. A primeira rachadura foi silenciosa, roubar discretamente da bolsa comum. Um pequeno desvio. Depois, a crítica à mulher que derramou perfume caro sobre Jesus. Poderia ter sido vendido por alto preço e dado aos pobres. Mas o coração não estava nos pobres, estava no ouro. Então Judas toma uma decisão. Procura os sacerdotes e pergunta: o que me dareis se eu o entregar a vós? O preço, 30 moedas de prata. Era o valor que se pagava por um escravo. Foi esse o preço que colocaram sobre o Salvador. Mesmo assim, Jesus o recebeu à mesa da última ceia. Ele sabia de tudo. E ainda assim, lavou os pés de Judas. Ainda assim, partilhou o pão com ele. Ainda assim, o olhou com compaixão. Na ceia, Jesus declarou: um de vós me trairá. O ambiente ficou tenso. Um a um, os discípulos perguntavam: sou eu, Senhor? Mas Judas pergunta: por acaso sou eu, Rabi? Ele já não chama Jesus de Senhor, o chama de Mestre, como quem se distancia. E Jesus responde: tu o disseste. Mesmo depois disso, Judas permanece. Come o pão, participa, e só depois sai, com as 30 moedas no bolso e a alma pesada. No jardim do Getsêmani, ele volta. Não sozinho, vem com soldados. E vem com um sinal combinado. Aquele a quem eu beijar é ele. Ele se aproxima, olha para Jesus nos olhos e o beija. Judas, com um beijo tu entregas o filho do homem? Ali começa a paixão. E ali termina a paz de Judas. Depois disso, tudo muda. Quando ele vê Jesus sendo condenado, quando percebe que as coisas saíram do controle, o remorso o consome. Eu pequei, diz ele, entregando sangue inocente. Ele tenta devolver o dinheiro, mas os sacerdotes dizem friamente: o que nos importa isso? Isso é contigo. A indiferença fere mais do que a rejeição. Ele joga as moedas no chão, mas o peso dentro dele não sai. Judas não volta para Jesus. Não clama, não chora aos pés da cruz. Ele se isola e desiste de si mesmo. A história de Judas não termina com sangue, moedas ou uma corda. Ela termina com silêncio. Um silêncio que poderia ter sido quebrado por um grito de socorro, mas não foi. E isso é o mais assustador. Judas viu quem Jesus era, caminhou ao lado dele. E mesmo assim, não conseguiu acreditar no amor que perdoa até a traição. Se ele tivesse ido até a cruz, se tivesse olhado nos olhos de Jesus uma última vez, ele teria visto o mesmo olhar que Pedro viu. Um olhar que restaura, não que condena. Pedro negou. Judas traiu. Mas um voltou. O outro não. A tragédia de Judas não foi só a traição. Foi o desespero sem fé. Foi o remorso sem arrependimento. Foi não ter acreditado que ainda havia graça. E quantos de nós também já passamos por isso? Culpas que carregamos sozinhos. Erros que achamos imperdoáveis.
distâncias que acreditamos irreversíveis. Mas Jesus não olha assim. Ele continua amando, continua esperando, até o último instante. Se Judas tivesse voltado, ele teria sido perdoado. Porque ninguém está fora do alcance da misericórdia de Deus, exceto aquele que se recusa a recebê-la. A história de Judas é um espelho desconfortável, mas necessário. É fácil apontar o dedo para ele, chamá-lo de traidor, vilão, perdido. Mas se formos honestos, em algum momento da vida, todos nós já fomos um pouco como ele. Ou porque Judas não era um estranho, ele estava no grupo. Era próximo, viu tudo, ouviu tudo. Não traiu por ignorância, mas por escolhas. E é justamente por isso que sua história dói tanto. Ele mostra como é possível andar com Jesus e ainda assim manter o coração distante. É possível fazer parte de tudo e mesmo assim não permitir que a graça nos transforme por dentro. É possível conhecer a verdade e não se render a ela. Judas caiu, sim. Mas o que o separa de Pedro, que também caiu, não foi o erro. Foi o que fizeram com o erro. Pedro negou. Judas traiu. Mas Pedro chorou e voltou. Judas chorou e se afastou. Um buscou o olhar de Jesus. O outro desistiu antes de olhar de novo. E aqui está o ponto central dessa história. A maior tragédia não foi a traição, foi não ter acreditado no perdão. Quantas vezes nós também erramos? Quantas vezes dizemos, não tem mais volta? Carregamos culpas antigas, dores escondidas, marcas que ninguém vê. E em vez de nos aproximarmos de Jesus, fazemos o oposto. Nos calamos, nos afastamos e acreditamos na mentira de que Deus não nos quer mais. Mas essa história grita para nós. A graça ainda está disponível. O perdão ainda está de pé. Jesus não teria rejeitado Judas. Se ele perdoou aqueles que o pregaram na cruz, ele teria perdoado aquele que o entregou com um beijo. O olhar de Jesus que alcançou Pedro também esperava por Judas e também espera por nós. Por isso, não importa onde estamos agora. Não importa se erramos gravemente. Se ainda há arrependimento no coração, há caminho. Jesus continua olhando, continua chamando, continua restaurando. A história de Judas não precisa ser a nossa. Porque há uma cruz, há sangue derramado. Há um amor que não se cansa de nos oferecer recomeços. Que nessa Sexta-feira Santa nós possamos fazer diferente. Que em vez de fugir como Judas, tenhamos a coragem de voltar como Pedro. E ao invés de silêncio, entreguemos nosso coração nas mãos de quem nunca desistiu de nós. Se essa reflexão te deu força, paz ou renovou sua confiança, não guarde isso só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém. Inscreva-se e ative o sininho. Aqui você encontra conteúdos que fortalecem a fé, iluminam a caminhada e nos aproximam da palavra de Deus. Nos encontramos no próximo vídeo. Fique na paz.